Olá, sejam bem-vindos à planilha controle de frota. Com essa planilha você poderá controlar as viagens, manutenção, troca de pneus e até mesmo os motoristas de sua frota. Aqui temos um dashboard inicial, onde temos um resumo, como por exemplo, quilômetro por veículo, quilômetro por motorista, o consumo de combustível, quantidade e custo de manutenções, quantidade de veículos cadastrados, quantidade de motoristas cadastrados, veículos em trânsito, documentos em atraso, manutenções em atraso. Aqui temos um gráfico com custo do frete, que vai de janeiro até dezembro. Você pode selecionar o ano também, que deseja visualizar os gráficos. Temos um gráfico de manutenção corretiva e preventiva. E temos um custo de combustível, de manutenção e outros custos. Aqui, logo acima, a gente tem cadastros. Clicando aqui, a gente abre um novo menu, onde a gente pode cadastrar os tipos de veículos, frota, motoristas, oficinas, fornecedores, postos de abastecimento, tipos de despesa, combustíveis utilizados, serviços mecânicos, serviços de pneus, serviços lubrificantes. Vamos ao exemplo, tipos de veículo. Clicando aqui, você vai cadastrar os tipos de veículo de sua frota. Em frota, você cadastrará as informações de sua frota, como por exemplo, aqui eu peguei o tipo de veículo truck, como já tinha cadastrado em veículos. Aqui você preenche a placa do seu veículo, a marca, cor, ano, o peso máximo, IPVA, seguro, licenciamento, seguro obrigatório e o vencimento de documentação. Veja que se você colocar, vamos supor nesse exemplo aqui, o vencimento da documentação desse veículo, ele está para o dia 1 de dezembro de 2020. Nossa data atual é 12 de setembro de 2020, então o status está em dia. Se ele tivesse atrasado, como no exemplo abaixo, ele mostra aqui o status como atrasado. Em motoristas você vai cadastrar os motoristas, o nome do motorista, endereço, telefone, número de identidade, CPF, habilitação e o vencimento da habilitação. É importante para você saber se o documento do motorista está em dia ou não. Oficinas fornecedores. Nesse campo você vai preencher as oficinas onde você realiza todas as manutenções. Em postos de abastecimento também será cadastrado os postos de abastecimento. Então você tem o nome do posto, o endereço e alguma observação. Tipos de despesa também você vai cadastrar os tipos de despesas, como por exemplo diárias, de hotel, enfim, multas, pedágio, alimentação, entre outros. Combustíveis utilizados. Você vai preencher também o tipo de combustível e a unidade de consumo, por exemplo, etanol comum por litro. Serviços mecânicos. Aqui você vai preencher os tipos de serviços mecânicos que você pode vir a realizar em sua frota. Serviços de pneus. Também você vai descrever, vai colocar os itens, possíveis serviços a serem realizados nos pneus, como por exemplo calibragem, balanceamento, conserto, vulcanização. E serviços lubrificantes. Também você vai preencher os tipos de serviços lubrificantes, como por exemplo troca de óleo do motor, óleo do câmbio, troca de óleo diferencial, troca do filtro de ar. Voltando aqui, a gente tem as viagens. Aqui você vai poder programar sua viagem, inserir a carga, cadastrar os abastecimentos e os custos da viagem. Então vamos para o exemplo. Programar viagem. No cadastro de viagem, esse campo de código de viagem ele é muito importante, porque é com base nele que a gente vai preencher as outras informações à frente. Então, por exemplo, na viagem 1, a gente tem a data de saída, ou seja, o dia que iniciou a viagem, o veículo que está realizando essa viagem 1, o motorista da viagem 1 e a data de chegada, caso essa viagem já esteja fechada. No nosso exemplo aqui, da viagem 3, a gente tem uma viagem que ainda não chegou ao seu destino.
Então ela fica com status em trânsito quando a data de chegada está em branco. Inserir carga, a gente vai colocar o código da viagem, que foi o que eu disse anteriormente, como programar viagem. Aqui a gente tem o código da viagem. Então, inserir carga, por exemplo, na viagem 1, eu vou digitar viagem 1, a data da viagem 1, automaticamente ele já puxa, vou até apagar aqui, ó. Se a gente colocar viagem 1, ele já puxa o veículo da viagem 1. Aí você vai colocar o local de origem, o quilômetro inicial, o destino, quilômetro final, caso já tenha sido encerrado essa viagem, o volume, quantidade de volume da carga, o peso da carga, o valor do frete, o quilômetro rodado. Aí aqui você pode preencher outros campos, como por exemplo quantidade de entregas, nota fiscal, CTE e observações. Em abastecimentos, você vai também colocar o código da viagem. Então, por exemplo, a viagem 1 que é com o veículo ABC 3454. Você vai preencher a data, o tipo de combustível, então a data que foi do abastecimento, no caso, o tipo de combustível abastecido, qual posto que foi abastecido. A unidade ele já puxa automaticamente, baseado no tipo de combustível, a quantidade de litros no caso e o valor desse abastecimento, e caso necessário alguma observação. Em custos de viagem você vai preencher custos adicionais, como por exemplo na viagem 1, alimentação. Então a gente seleciona o fornecedor, a quantidade desse custo, o valor e alguma observação. Lembrando que aqui em custos de viagem você pode ter mais de um custo para a mesma viagem. Então, por exemplo, eu posso ter para a viagem 2, por exemplo, eu posso ter mais um custo. Eu coloquei aqui que tinha uma multa. Então vamos supor que no dia 26/6/2020 teve o pedágio. Aí teve um pedágio no valor de R$10 e alguma informação sobre esse pedágio. Então eu posso ter de mais de um custo para a mesma viagem. Terminando de preencher as viagens, a gente tem a manutenção. A manutenção você preencherá se você quer o controle dessa manutenção por data ou por quilômetro. Então você pode preencher data ou quilômetro. A data agendada. Então no caso você selecione data, então você precisará preencher a data agendada. Se for por quilômetro, esse campo pode ficar em branco. Mesma coisa se aplica. Se caso aqui for controle for por quilômetro, for por data, você pode ignorar o quilômetro para o serviço. Então você escolhe se você quer o controle da manutenção por data ou por quilometragem. Tá? Então no exemplo aqui, nesse primeiro exemplo, a gente tem um controle por data, a data agendada para a realização da manutenção, o veículo que receberá a manutenção, a quilometragem atual do veículo, aí o tipo de manutenção, seria corretiva ou preventiva. Então, nesse exemplo, a gente tem uma manutenção corretiva, um controle manutenção, pneu lubrificante, no nosso caso manutenção, nesse exemplo uma troca de mola. O custo dessa manutenção, em qual oficina foi realizada a manutenção. Aqui você vai colocar se já foi realizado ou não essa manutenção. Nesse nosso exemplo a gente coloca que sim, e a data que foi realizada. Então aqui a gente tem um status a gente tem status de se foi realizado ou se está atrasado essa manutenção. Então, supondo que eu tivesse colocado não, e mostraria aqui que está atrasado essa manutenção, e automaticamente ela soma aqui no dashboard. Tem um atraso de manutenção mecânica. Em pneus, a gente tem duas opções: cadastrar pneu
e movimentar pneu. Então vamos primeiro em cadastrar pneu. Em cadastrar pneu você vai cadastrar o pneu em si. Então vamos supor, a gente tem o pneu 1 com aro 22 e o valor desse pneu que é de R$100. Em movimentar pneu, a gente coloca aqui, vamos supor, no dia 17/7, como que é, 18/8, o pneu 2, a gente alocou ele no veículo. Em qual veículo? A gente seleciona o veículo, a quilometragem inicial do veículo, antes de iniciar a rodagem, e quantos quilômetros esse pneu irá rodar. Então, aqui a gente terá a quilometragem que será necessário trocar esse pneu. Então, com 39.000 quilômetros, a gente precisará trocar esse pneu. Aí a gente tem algumas informações de status, a ação do pneu, a quilometragem, data de término da ação, então quando saída de trânsito ou quando atingir a quilometragem máxima, e alguma observação que você quiser preencher. E por fim a gente tem o menu de resultados. A gente tem 3 menus aqui. Então vamos lá, análise geral. Em análise geral você vai selecionar o ano, a placa do veículo que deseja ver os resultados, a gente pode colocar todos ou algum em específico, e o motorista. Então, por exemplo, eu vou deixar todos os veículos com todos os veículos do ano de 2020, todos os motoristas. Então aqui a gente terá o resultado, o resumo, relatório do consumo de combustível por mês, gasto com combustível, manutenção preventiva, enfim, a gente terá todos os resultados aqui. E aqui embaixo o resultado acumulado. Em vida do veículo, você selecionará o veículo que deseja verificar. Então, por exemplo, o ABC 3454, o mês e o ano 2020. E o ano, no caso, 2020. Selecionando isso, a gente terá algumas informações do veículo, como por exemplo, o quilômetro por litro, o lucro, o frete total, a quantidade de viagens que esse veículo realizou, entre outras informações. E aqui no lado a gente tem, por exemplo, viagens. Então a gente tem o código da viagem, a data de saída, o motorista, a data de chegada e o status. A gente tem as cargas. Então aí a gente tem uma carga com 20 volumes, o peso da carga, o valor do frete, quilômetro rodado, os custos, os abastecimentos e manutenções para esse veículo nesse mês em específico, nesse ano. E a gente tem o resumo da viagem. Então você coloca o código da viagem, no caso viagem 1, a gente terá todo o resumo da viagem. Por exemplo, viagem 2, a gente terá o resumo da viagem 2. E assim para cada viagem sua. Bom, depois de tudo preenchido, a gente tem um dashboard final, um relatório final, onde temos todas essas informações aqui resumidas.